Esse é o momento da jornada, que é uma outra jornada em si. Agora, nós entramos na fase do caminho de volta. E não há exemplo melhor para eu ilustrar essa fase como a experiência que muitas pessoas têm ao entrar em contato com alguma medicina de expansão da consciência, como por exemplo a ayahuasca. Você expande a consciência, tem clareza de muitas coisas, acessa muitas coisas, lida com muitas coisas naquele momento da cerimônia, onde você está ali sem tantos filtros, sem os filtros da matéria. E naquele momento você entra em contato com uma profundidade tão grande da vida, do amor, das suas questões, das suas escolhas, enfim, do que é a vida em si, do que é o universo, de como ele é construído. E você tem tanta clareza que quando você vai fazer o caminho de volta, é algo às vezes tão desafiador. Dá um medo de não conseguir sustentar aquela mudança. Dá um, dá um receio de como eu vou fazer para ancorar o que eu acessei aqui. Dá até uma dúvida: será que eu quero? Será que eu quero voltar? Às vezes a gente alcança um nível de conexão tão grande com a gente que não acontece no dia a dia, vamos dizer assim. Às vezes existem alguns momentos que são esses momentos bem profundos, que não é todo dia que eles acontecem e que quando a gente acessa é tão, é tão profundo que é difícil de voltar, é difícil de ter um dia como outro qualquer. E até essa incorporação, até essa integração daquilo que foi vivido, daquilo que foi acessado, daquela clareza e de tudo o que foi transformado de toda essa experiência. Até isso se entrelaçar completamente com o nosso dia a dia é um caminho. Existe um caminho. Então, por isso que se diz que o caminho de volta é uma travessia por si mesma. Porque até se a gente for ver nos filmes, nos contos de fadas, nos mitos, o herói ele tem várias opções. Ele passa por esse momento da grande provação e tal, e esse caminho de volta pode ser que ele volte para casa, para sua tribo, para o seu povo, para o seu castelo lá, com todas aquelas pessoas, a sua família, enfim. Pode ser que ele volte para casa, mas pode ser que ele queira iniciar uma nova jornada. E na verdade, várias jornadas são sempre iniciadas, e até o caminho de volta é o convite a uma nova jornada, porque você tem que tomar uma decisão: o que que eu faço agora? Como que eu vou ser daqui para frente? E aqui existem muitas provações também, em em alguma medida, porque, como se diz que é uma travessia por si só, vão existir também obstáculos ou convites ou várias coisas que vão acontecer nesse caminho de volta para que você volte para o mundo comum e não para que você volte para o mundo comum com o seu mundo especial ou sendo o seu mundo especial. Então, esse caminho de volta marca o início do terceiro ato dentro da jornada do herói, que é onde muita coisa de tudo que foi vivido no primeiro e no segundo ato é incorporada, mas também é deixada para trás. Porque nesse caminho a gente vai se deparar com coisas que talvez tenham só dormido um pouquinho dentro da gente nesse caminho de volta, quando a gente entra em contato com o cotidiano novamente, essas coisas ressurgem. Quantas vezes a gente já fez uma viagem e acessou várias coisas nessa viagem, uma cultura diferente, um modo de viver, uma comida, um sabor, um monte de coisa diferente. E aí a gente vem com várias ideias, né, no caminho de volta,
vem com várias ideias. Ah, eu quero fazer mais isso, quero fazer mais aquilo. Puxa, aquelas pessoas. Ah, eu quero dançar mais. Foi tão bom ter saído para dançar nessa viagem. Eu quero fazer pequenas viagens mais vezes. Eu quero isso, eu quero aquilo. Talvez eu mude de emprego. Puxa, eu entrei em contato com um museu e agora eu quero fazer algo ligado à arte. Enfim, qualquer coisa que tenha te modificado dentro dessa viagem, quando você volta para a sua realidade, vamos dizer assim, pode ser que isso não se sustente, que o teu padrão retorne. Ainda que tudo isso que você acessou, no momento que você acessou, teve muita clareza, teve muita certeza dentro de você. Teve muito, nossa, é isso que eu quero. Que legal, quero fazer isso. Mas aí o dia a dia voltou. E você voltou a ter os mesmos hábitos e padrões. Nunca é exatamente igual, porque a gente está mudando o tempo inteiro e todas essas travessias, elas vão nos mudar. A questão é até que ponto, até que nível eu me mudo, eu me transformo. Eu acessei aquela consciência e eu escolho permitir ou incorporar essas mudanças no nível que eu quiser. Pode ser só, olha, eu passei a saber que essa possibilidade existe e eu não vou incorporar essa mudança no meu dia a dia. Pelo menos não nesse momento. Então, tem muita coisa que acontece nesse caminho de volta. É uma jornada em si mesma. Existe um conjunto de decisões que precisam ser tomadas aí e que vão ter algumas consequências. E existem também, dentro desses obstáculos, dentro dessas provações que também vão haver no caminho de volta, aquilo que realmente vai precisar ficar para trás. E aquilo que você realmente vai dizer, olha, daqui para frente, isso aqui que eu acessei, eu não vou largar mais. Então, esse é um passo muito importante das nossas travessias. É um passo que vai nos trazer muita informação, muita informação. Nesse caminho de volta, eu estou integrando tudo que foi vivido, eu estou lidando com o como eu estou agora, eu estou lidando com muitas emoções novas também, assim como foi o caminho de ida. Eu comecei a sentir um monte de coisa diferente. E agora no de volta eu começo a sentir um monte de coisa diferente também. Começo a pensar como é que será que vai ser, para onde que eu vou? Será que eu volto para a mesma casa? Volto para outra casa? Será que eu muitas coisas, muitas possibilidades se abrem? E muitos receios também, muitos medos, muitas questões que vão trazer de uma certa forma questionamentos, dúvidas, é, coisas que você vai se perguntar para que você na próxima fase, realmente compreenda e é como uma separação do joio e do trigo, sabe? O que fica e o que vai disso aqui que eu vivi hoje, de toda essa profundidade que eu alcancei, de tudo que eu vivi nessa jornada. É um momento de muita reflexão. E dentro do caminho de volta, uma nova travessia é feita para que no final da jornada nós incorporemos uma identidade que escolhemos incorporar. Escolhemos, permitimos e daqui em diante é quem a gente é.